Amém. Vou pedir que os irmãos tomem seus assentos e abram suas Bíblias em Atos 9. Atos, capítulo 9, versículo 1. Amém? Vamos lá, a partir do versículo 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ela caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz de Deus, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, ele não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e pôr-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocavam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente, levantando-se e foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Então, Saulo, ele era um perseguidor dos cristãos. Ele era um perseguidor dos discípulos de Jesus. Ele estava em Jerusalém e recebeu uma ordem a ir até Damasco. Mas o que ele foi fazer em Damasco? Ele foi perseguir os cristãos. Ele foi perseguir os discípulos de Jesus. Mas no caminho, nessa jornada dele até Damasco, ele recebeu uma visão de Deus, lá onde Deus falava: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo ficou: meu Deus, o que está acontecendo? Quem está falando comigo? Então, a partir desse momento que Saulo teve a visão de Deus e escutou a sua voz, ele ficou cego por 3 dias e ele ficou sem comer e sem beber. Saulo, ele teve uma visão, depois dessa visão que ele teve com Deus, que um homem chamado Ananias iria orar por ele e ele seria curado, porque ele estava cego e estava sem comer e sem beber. Então, os homens chegaram a Ananias e falaram: Ananias, tem um homem chamado Saulo, ele está em Damasco, ele está sem comer, sem beber e ele está cego. Você tem que orar por ele, você tem que impor as mãos sobre ele para que ele seja curado. Mas Ananias ficou: como assim, Saulo? Eu já ouvi muitas coisas sobre ele. Ele persegue os cristãos. Ele fala mal da palavra de Deus, ele não segue a palavra de Deus. Como assim eu vou impor as mãos e curar ele? Então Ananias estremeceu, ele resmungou, mas ele foi. E assim Saulo, ele foi curado. Saulo, ele foi usado para pregar a palavra. Quando Saulo voltou a Jerusalém e tentou se reunir com os discípulos depois que ele já tinha se convertido, os discípulos ficaram meio assim, de estar com ele. Como assim a gente vai ficar com uma pessoa que perseguia a gente? Como assim a gente vai ficar com uma pessoa que perseguia os cristãos? Mas Deus
amoleceu o coração, quebrantou o coração dos discípulos até que eles aceitassem a presença de Saulo. Então, com a leitura desses versículos, a gente medita o que o nosso passado interfere no nosso futuro, o que o nosso passado interfere no nosso agora. Ele deve interferir? Ontem eu e as meninas fomos num culto de jovens em outra igreja e eu estava meio indecisa no que trazer na abertura do culto. E durante a semana eu fiz o devocional sobre Atos 9. E exatamente o devocional que eu fiz, que eu estava pensando em trazer hoje, foi aquilo que a pregadora levou a palavra. Então, ela falou, nosso passado não pode corromper o nosso presente, o nosso futuro. A gente não pode deixar as coisas que aconteceram no passado interferir nas coisas que vão acontecer no futuro. Porque a partir do momento que a gente peca, que a gente erra, a gente pede perdão e a gente é perdoado, o que Deus faz? Ele esquece e joga no mar do esquecimento. A gente erra, a gente peca, a gente faz algo que Deus não se agrada e ele fica lá com o pé atrás. Não vou confiar nele, porque eu sei que se eu confiar nele, ele vai fazer o quê? Vai errar de novo. Mas nós somos assim, Deus não é assim. Porque a partir do momento que a gente pede perdão, Ele nos perdoa e Ele nos dá uma vida nova. E a gente tem que buscar ser melhor, a gente não tem que cometer os mesmos erros novamente. Então, a gente não deve julgar as pessoas pelo passado delas. Meu Deus, aquele irmão, ele fumava, ele bebia, ele tá todo tatuado, porque o passado dele era todo turbulento. Mas agora ele foi perdoado, ele tem uma vida nova. Então o passado dele não intervém em nada do presente, em nada do futuro. Então, assim como não devemos julgar as pessoas, não devemos nos julgar também. Porque às vezes a gente se condena. A gente fica, meu Deus, como é que eu vou louvar? Como é que eu vou levar a palavra sendo que eu já roubei? Sendo que eu já menti, que eu já falei mal de alguém? Então, o nosso passado não pode corromper o nosso coração, não pode corromper o nosso futuro, porque isso vai atrapalhar de verdade. Peço que os irmãos se coloquem de pé neste momento e fechem seus olhos. Glória a Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, te agradeço, Deus, pela vida, ó Pai, pela saúde, Senhor, pelo ar que respiramos, ó Pai, pela oportunidade, Deus, que temos de estar em Tua presença mais um dia, ó Pai. Te agradeço pela vida de cada irmão que está aqui, ó Pai, que tirou um dia, Senhor, um momento, ó Pai, da sua rotina de casa, da sua rotina corrida, para estar aqui louvando e trazendo o seu melhor para Ti, ó Deus. Te agradeço, Senhor, por este momento, ó Pai, onde o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui juntos, ó Pai, louvando o Teu santo nome, meu Deus. Te peço neste momento que o Senhor venha estar presente, venha se fazer presente, ó Pai, e que a Tua presença venha prevalecer sobre este lugar, ó Pai, que desde o início até o final possamos sentir a Ti, possamos louvar a Ti de todo o nosso coração, ó Deus, porque foi para isso que fomos feitos, ó Pai, foi para isso que nascemos, ó Deus. Te agradeço, Deus, pela vida, pela saúde, por tudo, Senhor, que o Senhor nos tem dado, Pai. Continue conosco neste momento, ó Deus.
não é certo? Qual é a postura que a gente deve seguir no velório? É, o esperado, chorar, ficar triste porque a gente perdeu alguém querido. Qual a postura que a gente deve seguir no aniversário? Alegria, comemoração e na presença de Deus. Qual é a postura que a gente deve seguir? Tristeza. Tristeza igual no velório. Meu Deus, eu cheguei na casa de Deus e a primeira coisa que eu vou fazer quando chegar o louvor, eu vou ficar triste, eu vou ficar parado, estátua, igual eu fico no velório. E não adianta discutir comigo porque eu sei que vocês ficam assim. Mas o que a gente deve fazer na presença de Deus? A gente deve celebrar, a gente deve se alegrar. Em Salmos 30:11 vai nos dizer: mudaste meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Então Jesus transforma a nossa tristeza, Jesus nos dá alegria. Então o que a gente como cristão deve ter e deve fazer? Resplandecer a alegria do Espírito Santo que há dentro de nós, para que quando as pessoas vejam a gente por fora, eles pensem: meu Deus, essa pessoa é tão alegre o tempo todo, o que será que ela tem? Então neste momento que vocês possam se alegrar na presença de Deus e ser a geração que dança verdadeiramente, a geração que se prostra a Deus de todo o coração, a geração que não envelhece, a geração que não se estremece com todas as coisas. Glória a Deus.
Ah, mas por quê? Porque você está doando quem te pertence à respiração, que é Deus. Esses dias em casa, uns 3 dias sem poder respirar, eu vi quanto que é ruim não poder respirar. Jeremias capítulo 17, verso 9, ele diz o seguinte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, quando ele age traiçoeiramente ou quando ele age corruptivelmente. Mas quem o conhecerá? O Senhor. Quem esquadrinhará? O Senhor, para fazer conhecer o seu caminho. Então, quando nós deixamos de fazer algo para o Senhor, eu entendo que o dízimo não é mais meu. Porque quando eu tiro algo para pagar a energia, ou pagar a água da minha casa, se eu pegar aquele dinheiro e retornar para a minha conta, o que vai acontecer? Eu vou ficar no escuro. Eu vou ficar sem a água para tomar banho. Não quer dizer com isso que o Senhor precisa do meu dinheiro. Deus não precisa do meu dinheiro. De ninguém. Porque a Bíblia diz que é o dono da prata e do ouro. Mas essa é uma maneira que nós temos de ser fiel a Deus. Com 10% daquilo que nós ganhamos. Eu sempre tenho comigo, se eu chegar a ganhar 10 mil reais, ou 50 mil reais, eu não vou ter dó de tirar 10% daquilo e entregar para o Senhor. Não vou. Porque se eu ganhei 50, o que é 10%? Nada. É 5 mil reais, mas ele me deu 50. Isso para mim não é nada. E quando nós somos fiel a Deus, Deus é fiel para o nosso mundo. Eu já falei para o irmão aqui que eu trabalho, hoje minha aposentadoria é R$ 1.100. É R$ 1.100 que você tem que ver. Mas eu tenho carro, tenho casa, tenho comida. Não preciso trabalhar. E Deus me sustenta. Deus sempre está abrindo uma porta aqui, você está abrindo outra porta ali, você está abrindo outra ali. E eu não faço muito esforço para isso. Eu não faço. Eu não fico correndo atrás de nada. Mas Deus sempre abre as portas para mim. Sempre. Consigo ajudar minha família. Às vezes eu fico pensando, mas quanto é isso aqui de fora? Como é que eu vou tirar essa quantia? Mas Deus me dá condição de tirar a quantia para ajudar. E aí parece que as coisas vêm em dobro. E às vezes, se nós for olhar, eu vou dar segundo no coração, mas isso diminui o quê? Nosso coração, ele é traiçoeiro, ele é corrupto. Quando ele age em nós, nos trai, engana nós mesmos. Amém? Nós possamos entender isso. Amém? Soberano e eterno Deus, querido Pai, nós te louvamos e glorificamos. Nós te exaltamos e damos graças. Em nome de Jesus, Senhor. Deus abençoe essa igreja. Que essa igreja seja dizimista, que ela seja ofertante, para que ela seja próxima. Abençoe aquele que vai dizimar, aquele que vai ofertar. Abençoe nem só ele, mas toda a sua descendência, toda a sua geração. Que seja abençoada em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, há um lugar de descanso, há um lugar de tranquilidade, há um lugar de paz, um lugar onde a gente se sente acolhido. E este lugar é na presença do Senhor. Este lugar não é no mundo, este lugar não é em festas, este lugar não é na alegria momentânea, mas na alegria verdadeira, na alegria que nos satisfaz verdadeiramente e para todo sempre. Declare neste
momento que esse lugar é do Senhor. Sua alegria deve ser depositada no Senhor em todo o tempo. Senhor
Jesus. Eu ouço a tua voz, Senhor Jesus. Eu sigo a sua voz, Senhor Jesus. Mesmo, Senhor Jesus, que seja impossível segui-la, ó Pai, em meio às águas, ó Pai, em meio ao fogo, ó Deus, em meio à guerra, Senhor. Sabemos, Senhor, que tua voz, ó Pai, ela é verdadeira, ela é inconfundível, ó Pai. A tua voz, Senhor, é a única que devemos seguir a todos os dias de nossas vidas, ó Pai. Que possamos entregar os nossos corações, ó Deus. Entregar os nossos corações e quebrantá-los, ó Pai, para ouvir a tua voz, Senhor. E para dizermos: eis-me aqui, ó Pai. Eu irei, ó Deus, aonde quer que o Senhor me chame, onde quer que o Senhor me coloque, eu farei ali, Senhor. Que a tua presença seja manifestada, ó Pai. Que a tua presença seja sentida, que a tua presença seja tocar nos corações, ó Deus. Tu és santo, ó Deus, tu és poderoso, ó Pai. Sobre as águas tu nos chama, ó Deus. Deus, é o teu nome.
Deus. Em Tiago 4,17 nos diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. O que quer dizer esse versículo, irmãos? Sabemos que roubar é errado, não sabemos? Sabemos que mentir é errado, não sabemos? Sabemos que matar, invejar, transgredir é errado e se torna pecado. Mas mesmo a gente sabendo que é errado, a gente faz. Mesmo a gente sabendo que invejar, que mentir, que roubar é errado, a gente faz. E isso se torna pecado. Se torna uma transgressão contra a lei de Deus, contra a palavra de Deus, contra os ensinamentos de Deus. Então, a nossa própria consciência nos constrange. O Espírito de Deus, ele nos constrange, ele está em nosso coração e ele fala: você tem certeza que você vai fazer isso? Como que você está se sentindo depois de ter feito? Você sabia que era errado, você sabia que era pecado, você sabia que não me agradava e mesmo assim você fez. Então que possamos guardar em nosso coração este versículo: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Que possamos fazer o bem, que possamos pecar e nos arrepender e não voltar a cometer o mesmo erro. Que possamos nos inspirar em Deus, em Jesus, na caminhada dele aqui na terra. Glória a Deus. Perdoado, deveria saber o valor de ser amado, mas procurado. O bem que eu quero fazer, de fato eu não faço, independente do pecado. Eu nem me sinto incomodado,
Deus, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Tu és bom, Tu és santo, Tu és poderoso, Pai. Obrigada pela Tua presença, ó Deus. Obrigada porque podemos sentir a Tua presença neste momento, Pai. Obrigada porque sabemos que Tu estás aqui, Senhor, porque o Senhor tem se movido neste meio, Senhor. Obrigada porque neste momento, nesta noite, o Senhor quebrantou corações, ó Pai. Quebrantou corações de pessoas para que possam sentir a Tua presença, ó Deus. Para que pudessem sentir o verdadeiro amor, a verdadeira paz, o verdadeiro constrangimento que é estar em Tua presença, Pai. E continuemos, Senhor, neste espírito de adoração, Pai, para que possamos receber a Tua palavra, para que possamos guardar em nossos corações e para que a Tua palavra, Senhor, que será ministrada nesta noite, venha confrontar os nossos corações, ó Deus. Continua conosco, Pai, continue se movendo neste lugar, ó Deus. Tu és santo, ó Deus, Tu és poderoso. Gostaria de chamar as crianças neste momento para a gente fazer a oração para elas. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Toda honra e toda glória ao nosso Deus. Amém? Vamos estar orando. Estenda as tuas mãos em direção às nossas crianças. E quem que vai ficar com as crianças hoje? Quer vir aqui à frente também? Você está recebendo oração? Não? É envergonhada também. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós oramos neste momento, Senhor, pela vida de cada criança que aqui está, ó Deus, pela vida, Senhor, da irmã Gisele, que vai estar ali direcionando e tratando com as crianças, ó Pai, que o Senhor venha derramar da Tua graça, da Tua unção, que o Senhor venha dar entendimento, Senhor, e capacitá-la, meu Deus, para que ela venha falar com essas crianças, que elas guardem dentro tudo que elas ouvirem nesta noite, Pai, e que elas saiam daqui com o seu coração cheio da palavra e do amor de Deus sobre as suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Que momento maravilhoso na presença do Senhor. Os irmãos podem se aceitar, irmãos. E já abram as vossas Bíblias no livro de 2 Reis, no capítulo 5. E eu vou dizer para os irmãos uma coisa. Deus, Ele é tão maravilhoso que a palavra ela já foi pregada todinha nesta noite. Eu tenho, desde que eu comecei a ministrar, que o Senhor colocou no meu coração, eu sempre falo com o Senhor, eu digo, Deus, me dá uma direção, confirma no meu coração essa palavra que o Senhor está me dando. Fala comigo de alguma forma que eu entenda que é essa palavra que o Senhor quer trazer para a tua igreja. E o Senhor sempre fala comigo, seja através de um louvor, seja através de uma palavra, o Senhor sempre confirma a palavra no meu coração. A palavra da Karine, os louvores que foram entoados, tudo tem a ver com a ministração dessa noite. Então eu creio que a palavra dessa noite, todo mover de Deus, é porque o Senhor tem algo para mim e para você nessa noite. Amém? Por mais que seja uma passagem conhecida, uma passagem que muitos já ministraram, muitos já pregaram, mas eu creio que a palavra do Senhor, como diz na Bíblia, ela se renova todos os dias. E nós podemos ler 1, 2, 3, 1000 vezes. O Senhor sempre irá tratar conosco de uma forma diferente. Ele sempre irá falar conosco naquilo que nós mais precisamos. Amém, irmãos? Então abram ali 2 Reis, capítulo 5. Deixa eu arrumar aqui. Irmão Daniel, vê se está funcionando lá, irmão Daniel. 2 Reis, capítulo 5. Obrigada. Os irmãos me perdoem a minha voz, deve estar saindo bem fanha, mas eu disse para o Senhor, eu vou mesmo assim, em nome de Jesus. Alguém vai entender. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 5, ele vai tratar a respeito da história de um homem chamado Naamã. E é sobre essa passagem que eu quero que a gente esteja meditando nesta noite. E eu não vou ler, porque é um capítulo extenso.
Mas eu vou ir falando e os irmãos vão entender. Quem aqui conhece a história de Naamã? Com certeza, já sabe desde o início até o final, né? Mas eu creio que o Senhor vai falar aos nossos corações. O versículo 1 vai dizer assim: Ora, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era homem notável diante do seu senhor. O honorável, porque por seu intermédio o Senhor havia concedido libertação à Síria. Ele também era um homem poderoso e valente, porém estava leproso. Quando a gente pega para estudar um pouquinho da história, a gente vai perceber que naquela época, nos tempos antigos, não existia uma distinção sobre as doenças de pele. E a gente sabe que existem diversos tipos de doença de pele. Mas naquela época não havia essa distinção. Então, qualquer diferença na pele de alguém, qualquer machucadinho, qualquer ferida, qualquer escamação, qualquer vermelhidão, a pessoa ia até o sacerdote fazia uma avaliação e, dependendo daquela avaliação, ele tinha o diagnóstico. É lepra. E se ele fosse diagnosticado com lepra, automaticamente ele era tirado do meio da sociedade. Ele era tirado do meio da sua família, do seu convívio, e ele passava a viver nas cidades refúgios, que eram lugares específicos para pessoas que estavam enfermas, que estavam com alguma doença terminal e que podia se proliferar para outras da sociedade. Então essas pessoas, elas tinham a sua vida totalmente transformada. Mas aqui com Naamã é um pouquinho diferente, porque Naamã é um homem de posição, Naamã é um nome de posses, e ele é um homem que tem condições de se manter. Então, quando a gente vai estudar, provavelmente Naamã ele tinha uma casa onde ele ficava separado da sua família, mas ele ainda tinha um lugar de conforto, um lugar onde as pessoas o serviam, um lugar onde ele era bem tratado, diferentemente dos demais, que eram lançados nessas cidades e ali eles viviam esperando o seu destino final, que era a morte muitas das vezes. E Naamã, ele era um homem poderoso, ele era um capitão de guerra, ele era conhecido na Síria. E a Síria, quando a gente vai ler na Bíblia, a gente percebe que ele é um povo muito forte, é um povo muito poderoso e era um povo muito temido. Eles ganhavam muitas batalhas, porque eles eram muito maldosos também. Quando eles invadiam os lugares inimigos, eles causavam um terror inimaginável, uma matança muito grande, sangue inocente derramado. Então o povo assírio era um povo muito amargurado de alma, digamos assim. Era um povo muito maldoso. E Naamã, ele era capitão desse exército. Ele era um homem que provavelmente era idólatra, adorava diversos deuses, fazia os seus holocaustos, levantava os seus altares a outros deuses totalmente estranhos e provavelmente ele não tinha nenhuma intimidade com o Deus de Israel. Ele não tinha nenhuma vivência com o Deus de Israel. Mas a gente vai ver que Deus, ele conhecia Naamã. Deus, ele sabia quem era Naamã. E Deus tinha uma história escrita para a vida de Naamã. Um homem de uma nação totalmente diferente, de uma postura totalmente idólatra, mas que os olhos de Deus estavam sobre ele. E aqui eu começo a ministração dizendo, o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Aquilo que não é possível aos nossos olhos, é possível para o nosso Deus. E não há nada nesse mundo que o nosso Deus não possa fazer. Não há nenhuma situação que o nosso Deus não possa mudar ou transformar. Ele tem o controle de tudo. Ele está no controle de tudo. E se for preciso, ele move céus e terras para que o propósito dele se cumpra na vida de quem ele quer, aonde ele quer. Amém? Naamã era um homem de uma postura muito boa na sociedade, porém a Bíblia vai dizer, ele estava leproso. Ele estava condenado a essa enfermidade.
E aí quando a gente passa a ler no versículo 2, 3 em diante, a gente vai perceber que, num determinado momento, é trazido para a casa de Naamã uma menina israelita escrava, que provavelmente ela havia sido trazida escrava de alguma dominação da Síria contra Israel. E a Bíblia vai dizer que essa menina ela vem para servir a esposa de Naamã. E ela passa a conviver ali juntamente com eles. E quando a menina sabe da situação de Naamã, a Bíblia vai dizer que a postura dela é uma postura totalmente diferente daquilo que habitualmente seria a nossa postura. Se nós olharmos para essa menina, a Bíblia não fala nada sobre ela. A Bíblia chama ela de uma menina escrava israelita. Ela está longe da sua cidade, longe da sua família, longe das suas crenças, longe do seu povo, sozinha. E aqui, quando a gente lê, a gente vai entender que provavelmente ela tinha entre os seus 7, 8, 9, não passava dos 10 anos. Era literalmente uma criança. E ela estava ali numa casa estranha, com um povo estranho, que praticava coisas estranhas. Mas quando ela ouve sobre a situação do seu senhor Naamã, a Bíblia fala que ela age com um coração misericordioso. Porque ao invés dela guardar um rancor no seu coração por estar ali como escrava, ao invés dela estar com a sua alma amargurada por estar ali aprisionada, longe da sua família, longe de tudo, ela age com misericórdia. E ela olha para sua senhora e diz: se o meu senhor Naamã estivesse com o profeta de Samaria, com certeza ele seria curado dessa lepra. Essa menina, ela lança uma palavra de esperança sobre a vida de um homem que já está desesperançoso de tudo. Ela lança uma palavra de vida sobre ele. Mesmo assim, a sua situação sendo uma situação adversa, a Bíblia vai dizer que ela não age com rancor, mas ela demonstra através das suas ações misericórdia, coragem para falar, porque para falar de Deus de Israel numa terra estranha, tinha que ter coragem. Para testemunhar de um profeta de outra nação, tinha que ter coragem. E ela testemunhou. Ela fez o bem sem olhar a quem. Ela praticou o bem mesmo sabendo quem era aquele homem. E ela não guardou mágoas no seu coração. E através da atitude dela, Naamã tem o seu coração cheio de esperança. Naamã se enche de uma esperança que ele não tinha. E a Bíblia vai dizer que a partir daí, Naamã passa a dar passos em busca da sua cura, em busca da sua transformação. Jesus, ele nos ensina que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, como foi cantado aqui. Amar o nosso próximo, não importa quem ele seja, não importa de onde ele vem, não importa como ele se encontra. Se Deus colocou ele no teu caminho, apenas faça e deixe-se ser usado pelo Senhor. Se Deus colocou alguém no teu caminho, apenas deixe o Senhor te usar. Apenas deixe o Senhor trabalhar em você, porque o resto é Ele que faz. Nós somos apenas um instrumento nas mãos do Senhor. E a Bíblia vai dizer que imediatamente Naamã vai em direção ao seu rei, o rei assírio, Ben-Hadad. E ele conta aquilo que ele havia ouvido. Olha, rei, a menina israelita me falou isso. Lá tem um profeta. E esse profeta pode me curar.
Naamã, ele vai pedir permissão ao rei, para que ele possa sair da Síria e ir até Israel. E a Bíblia vai dizer que esse rei, ele dá uma carta e ele ajuda Naamã. Mas lembre-se que ele era um rei totalmente idólatra. Um rei que governava uma nação totalmente contrária à vontade de Deus. Mas Deus, quando Ele quer, Ele quebranta até o mais duro coração para que os propósitos dele se cumpram. E quem era o rei da Síria diante do propósito de Deus na vida de Naamã? Não era ninguém. Mas o rei da Síria foi um instrumento usado nas mãos de Deus também. Porque a Bíblia vai dizer que o rei escreve uma carta enviando Naamã e dizendo para que ele fosse recebido, para que ele fosse atendido e curado. E o rei ainda envia ouro, prata e outras joias preciosas pela cura de Naamã. E Naamã, ele sai da Síria e vai para Israel. E a Bíblia diz que quando ele chega em Israel, ele tem um encontro com o rei de Israel, o rei Jeorão, ou Jorão para algumas traduções. Era o rei da época. E a Bíblia vai dizer que Naamã, ele chega até o rei, entrega aquela carta, e o rei começa a ler aquela carta. E a Bíblia vai dizer que o rei, ele entra em desespero, o rei de Israel. Ele entra em desespero, ele fica apavorado lendo aquela carta. Porque na carta diz, receba o meu servo, e que você possa curá-lo dessa enfermidade. E o rei de Israel, ele entra em pânico. Por quê? Ele não entendeu o mover de Deus na vida daquele homem. O rei de Israel era um homem que vivia em Israel. Era um homem que conhecia o poder de Deus. Era um homem que provavelmente já havia testificado as bênçãos do Senhor sobre o seu povo. Era um homem que provavelmente já havia visto e ouvido muitos profetas agindo ali no meio, através do poder de Deus. Era um homem que sabia que Deus havia libertado o povo de Israel do Egito. Era um homem que sabia que Deus caminhou 40 anos com aquele povo, mesmo em meio a murmurações, mas Deus sustentou, Deus proveu, Deus guardou, Deus abençoou aquele povo, até que eles chegassem à terra prometida. Aquele era um rei que conhecia o Deus de Israel. Aquele era um rei que testificava da fé em Deus de Israel. Porém,
porque é Ele que vai nos encher. Apenas abra a tua boca, porque eu vou te encher, eu vou te usar. Apenas abra a tua boca e fale. Eliseu entendeu esse mover de Deus. Apenas abra a tua boca.
vida ao longo dessa semana, seja em qualquer área da tua vida. O nosso Deus, Ele é um Deus que pode fazer. Ele é um Deus que pode mover águas em tua direção. Ele é um Deus que pode fazer um milagre acontecer. Então, se você sentir no teu coração e quiser deixar a tua vergonha de lado, eu tenho vergonha de lá na frente, irmãos, não tenha vergonha. Às vezes a tua bênção está aqui. Não que a irmã vai fazer alguma coisa, não. Mas quando ela abre a boca, é o Senhor que se manifesta. Quando ela ora, é o Senhor que age. Então, se você tem algo da parte do Senhor que você precisa, esteja aqui à frente, as irmãs estarão orando por você, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, amada igreja. Amém. Eu quero compartilhar um versículo ficou muito na minha vida marcante, quando mais precisei do Senhor. 1 Pedro diz: lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A mensagem era um convite para preocupações, medos, fardos, Deus confiando que Ele está sempre cuidando de cada detalhe da vida de vocês, da minha vida. E eu queria falar com vocês, irmãos, contar para a igreja toda o papel do meu procedimento, da minha consulta. Provavelmente eu vou operar, não sei. Mas está na mão do Senhor. O pastor Marcelo está no Rio de Janeiro. E tudo ocorreu no tempo de Deus. E eu até tinha comentado com a Andresa, né? Que ele estaria lá e esse papel ia sair. E ele saiu pela glória e no nome do Senhor, né? E eu não tenho medo, não estou preocupado, porque eu sei que Ele sempre cuidou de mim desde o ventre da minha mãe. E até hoje Ele tem cuidado de mim. Como eu precisei desse versículo, né? Lança toda a sua ansiedade, tudo aquilo que estiver no coração de cada irmão aqui nessa noite. Deixa na mão do Senhor, porque Ele é dono da prata e do ouro, que é a última palavra dele, como a irmã Vanessa falou. E eu também quero pedir oração para o pastor Marcelo, que está no Rio de Janeiro, com desafio, construindo lá, fazendo uma reforma lá na casa, para o nosso pequeno Gustavo, né, nosso tesouro. Ele até hoje me falou que ele bateu a costela lá, não estava sentindo muito bem. Continuo orando pela vida do pastor. Quinta-feira vou trabalhar normalmente, mas estou indo para o Rio de Janeiro para dar um apoio para o Marcelo na nossa casa, na nossa obra. Mas dia 16 estarei de volta, retornando para Itajaí. E domingo estarei aqui novamente com vocês. Que Deus abençoe todos nesse momento. E aqueles que não vieram, sintam incomodados pelo Espírito Santo. Que a casa de Deus é o lugar que nós devemos estar, é o lugar que devemos estar em comunhão e devemos estar sempre descansando no Senhor. Que a paz de Cristo esteja com todos nessa noite e no decorrer da semana, que todos sejam abençoados e não se preocupem no dia de amanhã, o amanhã pertence a Deus. Amém. Glória a Deus. Oremos, Pai de amor, Pai de bondade, Pai grande, todo-poderoso. Nós te agradecemos, nós te louvamos, ó Pai, por este momento tão importante que passamos na tua presença, Pai. Agradecemos, ó Deus, pela palavra de Deus que foi ministrada. E nós aqui, ó Pai, estamos gratos, ó Pai, a Ti por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Agradecemos, ó Deus, por cada vida aqui presente nesta noite. Que a Tua palavra, Deus Santo Espírito, ó Deus, possa ter falado a cada coração. Pai, nós entregamos em Tuas mãos a vida do pastor Marcelo e a vida da Maísa, a vida de cada um presente nesta noite, ó Pai. Nos leve paz para os nossos lares, nos dando uma boa semana, uma boa noite na Tua presença santa. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que lâmpada para nossos pés e luz para nossos caminhos é a Tua palavra, Senhor. Então, que o Senhor nos acompanhe nessa semana, acampa Teus anjos, Senhor, ao redor da nossa tenda, Senhor, para que nenhum mal chegue à nossa família, nossos filhos, Senhor, e que o Senhor abençoe o nosso pastor dessa igreja, a sua esposa, Senhor, tudo aquilo que eles precisam, que o Senhor proverá. Em nome de Jesus, e vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe, nos abençoe e que sempre esteja perto de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus.
a tecla B.